Boa tarde, a gente está aqui no terceiro dia da CMI, o tema de hoje é educação. Eu sou a Letícia, presidente do Interact Clube Guarulhos La Galvão, e a gente trouxe aqui dois professores, a Miriam e o Renê, para falarem um pouco sobre esse tema. Oi, eu sou a Júlia, sou a atual secretária do Interact Clube de Guarulhos Vila Galvão, e agora eu passo a palavra para a Teacher Miriam para fazer sua apresentação. Olá, boa tarde, professor Renê, Letícia, Duda. Um prazer estar aqui com você pelo convite. Eu sou a Teacher Miriam, me chamo Miriam Oliveira, sou professora de inglês há 12 anos já. Trabalho atualmente, estou voltada para o público mais infantil, para alfabetização, primeiro e segundo aninho, que eu adoro, é o nicho que eu mais me identifico e gosto de ensinar inglês. E me falaram para falar a idade, mas eu não gostei dessa parte. Eu acho que essa parte pula, deixa só para o Renê revelar. Tá bom, sou formada em letras e em pedagogia também, tá? Mas atualmente não trabalho com português, somente com inglês. Agora eu passo a palavra para o Renê para fazer sua apresentação. Olá, gente. Prazer pelo convite. É sempre bom estar envolvido nessas atividades que vocês angariam e que vocês lidam com tanto carinho e empenho. Eu sou Renê Araújo, sou professor de Sociologia e de Atualidades. Sou formado em Ciências Sociais. Eu tenho 30 anos. eu vou expor aí, completados recentemente. Eu trabalho com ensino médio, que é o setor que eu gosto, é o segmento que mais me agrada. E eu também sou há alguns anos professor de cursinho, né? Eu leciono em São Paulo e em Santos, Sociologia e Filosofia. Então, o meu público é maiorzinho. A Teacher Miriam fica com os pequenininhos, eu fico com a galera grande aí para ajudá-los a entrar na universidade no final dessa reta escolar aí já. Obrigada aos dois. Agora uma pergunta direcionada para a professora Miriam, que é para você, qual a maior dificuldade em alfabetizar uma criança no EAD? Olha só, eu não sei se você sabe, eu falo muito, tá? Professor de criança, eu acho que nós estamos nos dois extremos, né, Renê? Você está com a turminha que quer mais ouvir, e assim, para te falar a verdade, eu te conheço um pouco, e te ouvir é o máximo. Então, quando você tem o prazer de ouvir alguém que te coloca de uma maneira a refletir, isso é maravilhoso, né? Com as crianças, a gente tem que dar aqui, tem que fornecer estratégias para eles trilharem esse caminho, né? Então, você imagina que hoje, quando a gente fala, as meninas pediram para a gente falar sobre alfabetização. Eu fui em busca do curso de pedagogia, eu já tinha me formado em letras, e quando eu comecei a trabalhar especificamente com educação infantil e com o Fundamental 1, que é essas séries iniciais, eu percebi a necessidade de ter a minha formação em pedagogia também. Então, eu fui em busca da pedagogia para me dar essa base, porque quando você fala em letramento, em alfabetização, é algo importantíssimo, né? Que base? O Renê talvez pode ver coisas nos mais velhos e pode refletir e falar assim, opa, faltou algo, faltou um começo lá e que de repente poderia ter sido trabalhado melhor. E não tem como não falar em alfabetização sem falar em interação. A palavra interação, ela está totalmente ligada ao processo de alfabetização, porque você imagina que com criança, você tem que ter, eu até brinquei aqui, né, que o meu background está colorido, porque isso tudo serve para poder ajudar a minha criança a explorar, por exemplo, se eu estou falando de cores, e eu ensino inglês, então eu falo, ok, the red color, eles não se lembram da cor red, eu já pego aqui, já falo, oh, look, the red, color red. Então, esse estímulo para eles é importantíssimo, né? E aí você fala, puxa, como que eu vou fazer isso em EAD? Como que eu vou agora trabalhar? Então, assim, você tem que criar estratégias, né? Por mais que você crie, pode ser que fique lacunas. Então, assim, a gente ficou uma discussão muito no ar. Poxa, o pai agora é o educador, o pai virou professor. Não, né? O pai, ele tá ali como facilitador, mas é o professor que está aqui dando as estratégias, fornecendo as estratégias, e o pai, claro, está aqui como colaborador, porque é o pai que está em contato com essa criança agora.
Então, cabe a mim, como professora, aqui fornecer algumas estratégias, e aí eu conto com a colaboração do pai. Então, por exemplo, né, eu com educação infantil, hoje, na escola que eu trabalho, nós não trabalhamos a parte de alfabetização. Então, lá no primeiro aninho, a gente começa a exploração das palavras, eles vão visualizar essas palavras. Por quê? No nosso material, um material todo importado também, é um material que a gente chama de wordless. Ele não tem palavras. Então, você que vai fornecer como forma de estímulo. Então, lá na educação infantil, essa minha criança, ela está toda voltada para a escuta. Ela vai visualizar e ela está toda voltada para a escuta. Quando ela vai para o primeiro ano, aí ela tem um vocabulário em que eu estou transformando isso numa frase maior e forçando essa criança a começar a se comunicar, falar as frases inteiras, né? Olha só como é o engatinhar, né? Quando chega lá na frente, ele já construiu tudo isso. Então, por exemplo, eu trouxe aqui uma coisa para mostrar para vocês, tá? O Renê vai falar, meu Deus, que professora maluca. Mas, por exemplo, né? Se eu estou apresentando frutas, então, é claro, eu vou explorar com os vocabulários, eu vou explorar o vocabulário através das figuras. Então, estou trabalhando banana, apple. No meu segundo momento, qual vai ser? Eu vou explorar essa palavra. Então, como que eu trago? Eu trago também... a gente chama de text cards, então eu também trago a visualização da escrita, sempre linkando e associando, buscando essa criança fazer a associação, porque você imagina que lá na sala de aula, olha o que eu fazia, eu colocava esse card na parede, a criança olhava a palavrinha, ela corria na sala, ela pegava o cartão, ela tinha que associar com a figura. E agora, Renê, como que eu faço isso aqui? Como que eu vou fazer essa criança se movimentar? E aí a gente começa a brincar. Então, eu pergunto de repente se ela gosta de apple, se ela come, se ela tem na casa dela. Olha só. E assim, é muito engraçado, tá? Criança, quando eu começo a falar disso, ela vai lá, pega por exemplo, eu falei de manga na semana passada, várias crianças falam, Titi, minha mãe comprou! É muito engraçado, porque criança é espontânea, né? Criança fala. E aí, uma estratégia que eu gosto muito de usar, por exemplo, eu tenho aqui o meu envelope mágico, meu secret envelope, e aí tem uma palavrinha escondida aqui dentro. Eu já apresentei essa palavrinha, eu já mostrei essa figura. Então, no meu terceiro momento, qual vai ser? Nós vamos tentar reconhecer essa palavra. E aí eu vou revelando essa palavra aos poucos, ó. E aí eu vou trabalhando com o som das letras. Começa com b, b, b. E essa criança vai lá repetindo. E ela vai tentando buscar da memória b. Gente, what fruit? Qual é a fruta que começa com b, b, b? E aí continua, né? Bananas! Bananas! E a criança repete. E assim você começa a fazer essa associação. Na hora de escrever, eu tenho que dar o modelo. Eu tenho que escrever aqui. Eu, por exemplo, tenho aqui a minha luzinha, né? Eu tenho uma maior, tenho essa. Então, eu escrevo a palavrinha para eles. E assim, nesse momento, o exemplo é tudo. Se eu falo assim, olha só que engraçado, Renê, eu falo assim para a criança, pula a linha. Eu tenho que falar para a minha criança, olha, você vai escrever a palavra banana e você vai pular a linha. Eles falam assim, pular a linha? Como assim, teacher? Gente, é algo tão impressionante, porque para eles, lembra que lá na sala, lembra, né? Que faz tanto tempo que a gente saiu da sala, eu fazia uma margem na lousa, eu fazia uma linha e colocava um xizinho para saber que ele tinha que pular. Agora não, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever aqui, eu tenho que falar, ó, tá vendo esse espaço em branco? Aqui embaixo você vai colocar o desenho. Então, se você escrever o banana aqui em cima, aqui embaixo você vai fazer o desenho. E eu também tenho que fazer. Então, o meu exemplo, e assim, em EAD, se hoje eu explorei essa palavra, talvez eu vou fazer no máximo 2 palavras hoje. Não vai dar. Lá na minha sala de aula, eu conseguiria talvez explorar mais. Porque tem aqueles que terminam mais rápido, tem aquele que já fez a terceira, eu já passo mais uma. Aqui não. Primeiro que cada um quer mostrar, teacher é assim, teacher. Eles querem falar. Acho que o Renê não enfrenta isso, eles não querem falar muito o seu público aí, talvez nem quer abrir a câmera, né? Não querem, a gente vê esses 2 extremos. Criança não. Então, essa parte de alfabetização é algo realmente que exige um maior cuidado, um olhar do professor com paciência, porque o processo se tornou mais lento. Se eu tenho uma gama de vocabulário, um exemplo, cada unidade em inglês, a gente apresenta uma gama de vocabulário de 10 palavras. Gente, eu tenho que destrinchar isso em 3 por dia.
em 3 por aula. Para lá na quarta aula eu fazer uma revisão zona e aí trago tudo isso mesclado. Ok, do you like apples? Do you like banana? E aí ele começa a lembrar. Então o processo ficou um pouco mais lento, que exige um pouco mais de paciência. As estratégias, você tem que repetir a mesma atividade com outras estratégias para ter certeza que ele aprendeu a escrever banana, que ele aprendeu a escrever apple, que são 2 P's, né? Você vê uma palavra que para ele o som é totalmente apple, né? Quem vai imaginar? Criança, aí ele fala, teacher, tem 2 P's, yes! Então, as descobertas no processo de alfabetização são incríveis. E em inglês, por exemplo, quando eu apresentei pela primeira vez que a palavra banana também se escreve como se escreve em português, eles acharam, nossa, fala do mesmo jeito, mas eu não posso falar banana? Eu falei, não, você tem que falar um pouquinho assim, banana, né? Você tem que, aí você vai trabalhando o som, banana, oh, mas teacher, é com som de A, sim, mas aqui na palavra, então, são estratégias diferentes, é possível? Sim, porém, exige um esforço muito grande, não só da professora, como da família, que tem que olhar do lado de lá e falar, nossa, que processo lento. Mas não é. Exige também o tempo do aluno, né? O tempo de aprender do aluno, e que agora estamos aqui todos juntos. Nós temos o privilégio, né? Eu e o Renê estamos aqui numa escola em que, por exemplo, no inglês, temos um grupo reduzido. Isso é ao nosso favor, é muito bom. Porque aí eu não tenho aquela minha sala com 20 alunos, né? A minha realidade de sala de aula é de 11 alunos. Isso é um paraíso. Para ensinar a segunda língua, eu consigo ouvir todo mundo, consigo, às vezes fica meio complicado, porque todos querem falar ao mesmo tempo, mas a gente usa recursos para eles também saberem que tem um momento de falar, mas é possível, porém, com estratégias em que o professor tem que ter aí paciência. Espero ter respondido. Respondeu sim. Agora a pergunta é direcionada para o professor Renegos, né? Que, na sua opinião, como toda essa situação pandêmica afetou os vestibulares e os vestibulandos? Pegando a galerinha na outra ponta, né, já alfabetizada muito bem, e o trabalho das professoras e dos professores durante todo esse percurso é fundamental, senão não teria como nós trabalharmos no médio, no cursinho, enfim, porque a gente chega em um momento de transição e, de certo modo, de despedida, né? Vocês estão saindo da escola, vocês já estão preocupados com o mercado de trabalho, vocês estão preocupados com a universidade, qual curso escolher, como ter o melhor desempenho naquelas provas que estão por vir, e um conjunto gigantesco de pressões e tensões que se sobrepõem, né, ao cotidiano ali escolar. É uma pressão que, claro, não existe com os pequenininhos, né? Mas nos grandes tem um impacto muito grande na saúde emocional, no modo como ele se planeja. E um momento atípico como esse serviu para que a gente pudesse refletir sobre vários processos nossos no dia a dia. E quando eu olho para o vestibulando, que, já repito, está submetido a um conjunto de pressão por parte da família, por parte dos amigos, dos professores, uma pressão interna, né, dele mesmo. Esse momento fez com que inúmeras adaptações tivessem de ser implementadas, né? Só que aqui é algo bem interessante, que é o seguinte: essa adaptação ou essa reorganização, ela parte muito mais do próprio estudante, do próprio aluno, né, do que da família ou do que do professor, né? O público mais velho cobra uma autonomia maior, né? Então é necessário aí que o aluno, que o vestibulando tenha na sua organização própria o seu modo de se planejar para manter o alto desempenho nos estudos, para que possa acompanhar as aulas e absorver os conteúdos da melhor forma possível, né? Para que ele se programe, visto que, quando a gente pensa nos vestibulares, essas provas têm datas fixas,
né? Que agora, devido à pandemia, foram postergadas, foram colocadas mais para frente, e isso aí dá uma diferenciação de 2 meses, né, 3 meses, dependendo do vestibular. Ocorreria em outubro, novembro, agora foram para janeiro, fevereiro. Então, o que a gente observa, o que a gente vem trabalhando desde março, quando o isolamento, a quarentena, enfim, as aulas foram para o ambiente virtual, é um acompanhamento para que esses alunos não se percam durante o percurso, para que eles se mantenham engajados, para que eles se mantenham aí empenhados com aquele foco que é necessário em um ano de vestibular, né? Para que ele possa praticar os mais diferentes exercícios daqueles exames que eles sonham em serem aprovados, enfim. Então, o que a gente vem buscando aqui é trabalhar com organização e autonomia. E aí, é claro, né, espera-se que o jovem que está de saída do ensino médio tenha muita clareza em relação às suas limitações, e nós temos limitações. Vai ter dia que você não vai conseguir, só que no dia seguinte você vai ter que compensar aquele dia que você deixou os estudos ali com um pouco mais de atraso, né? Então, reparem que se durante, né, escutar a tia Miriam falando foi bem interessante, porque é isso. Os pequenininhos você pega pela mão e vai levando, né? Eles precisam ir engateando aí em um processo de aprendizagem que tudo é muito novo. Com os grandes, é muito mais um olhar pelo retrovisor e ir retomando tudo aquilo que foi sendo apresentado no decorrer do fundamental e do ensino médio. E fazer com que ele trabalhe de forma mais concreta, de forma mais complexa os problemas que são apresentados pelas mais diferentes bancas, nos mais diferentes exercícios, que ele possa ter uma leitura de mundo ainda mais ampla, criativa e crítica para se deparar com uma redação, né? Para conseguir criar um texto argumentativo. Então, o que a gente observa é que esse contexto fez com que os estudantes do ensino médio, principalmente os vestibulandos, tivessem de assumir uma responsabilidade que antes era meio que compartilhada com os professores na sala de aula. Agora essa responsabilidade é sua. Então, enquanto que os pequenininhos eles correm para lá e para cá, no ensino médio a gente vem falando, separa um cantinho seu, onde você deixará todas as suas anotações, provas, atividades, computador, enfim. Porque aquele cantinho é um cantinho que você terá melhores condições de organização, concentração, que é uma das grandes dificuldades, porque as pessoas se dispersam muito facilmente com telas, né, e dispositivos à mão, né? Na sala de aula, a gente podia falar, guarda o celular. Agora não tem como. A gente, né, não tem esse contato. Então, fica tudo mais sobre responsabilidade dos próprios alunos. Com relação às provas, alguns vestibulares fizeram mudanças importantes, né? Abriram exceções aí para esse período. A Unesp fez isso, a Unesp só vai ter uma prova, tá? O que mais que eu tinha para dizer? A Unicamp fez algumas adaptações, vários vestibulares de universidades privadas também se adaptaram para cumprir com protocolos, modificaram datas, modelo de prova, algumas aplicando provas unicamente virtual, enfim. Agora, todas essas adaptações não tiram do vestibulando a responsabilidade de estudar, né? Querendo ou não, o vestibular é um sistema de competição e as pessoas precisam estar preparadas para apresentarem o seu melhor desempenho, né, durante todo aquele período ali onde a sua aprendizagem foi sendo construída, para que naquela prova ele tenha aí o desempenho necessário para ser aprovado. Então, aqui é muito mais uma circunstância onde, mais do que nunca, organização, responsabilidade e concentração se tornam fundamentais nessa caminhada e rumo à universidade. Obrigada, Renê. Agora é uma pergunta direcionada a vocês dois, mas primeiro eu vou perguntar para minha mãe, depois você vai responder.
E, Teacher Miriam, para você, por que você escolheu ser professora de infantil, né? E o que você acha de os jovens não terem tanta vontade mais de assumir essa profissão no futuro? Olha, que pergunta difícil, né? Porque quando a gente fala em querer... Vou só contar rapidinho a minha história. Quando eu saí do ensino médio, eu fiz técnico em processamento de dados. Então, você imagina que há 25 anos atrás não contei a minha idade, né? Agora vou ter que contar. É muito jovem, meu Deus! E aí, aos 18 anos, quando eu saí do ensino médio, todos os testes vocacionais eram para a área de informática. E aí fui eu para o mundo da ciência da computação. Uau, a profissão do futuro. Fiquei 1 ano e meio, minha nota maior em cálculo foi 3. Eu falei, uau, não é a minha cara. Não conseguia fazer um programa que somava 1 mais 1. E eu falei, bom, isso não é meu caminho, acabei parando e fiquei 1 ano sem fazer nada. Só que essa questão de ensinar já era algo que eu gostava, era algo que já fazia parte da minha personalidade. Porque eu acho que a gente tem algo que fica latente lá dentro de nós, né? Você não escolhe assim, acordei e vou ser professor. Não, é algo que também já tem uma semente de alguma maneira. Eu não sei explicar isso, eu acho que é algo que já nasce dentro de você e eu sempre tive essa gana de gostar de ter paciência de ensinar. Decidi então fazer letras, porque também pensei que eu pudesse ser uma secretária executiva bilíngue. Uau, que chique, né? Eu adorava essa coisa do inglês, porque eu sempre gostei de inglês. E aí fiz letras e aí fiquei na licenciatura já pensando que, poxa, vou realmente dar aula, né? Surgiu a oportunidade de eu ir para os Estados Unidos, me aperfeiçoei no inglês, né? E pensei, bom, essa vai ser a minha área, porque formada em letras eu posso também dar aula de português. Mas não é o que eu gosto. Então, acho que o importante é a gente deixar algo assim. Existe a profissão do futuro, existe a profissão do futuro, a profissão que you can make money. Ok, eu sei. Porém, será que é algo que eu vou estar realmente focada, que eu vou estar feliz? Porque a gente fala, tá, tudo bem, vamos primeiro fazer dinheiro, depois vamos ser felizes. Será que dá para a gente procurar isso ao mesmo tempo, né? Porque de repente você quer uma profissão que é a profissão do momento, mas aquilo não é o que te faz feliz e aquele teu dia a dia vai ser algo tão pesado que eu não sei se vai valer a pena. E quando eu me vi entrando numa sala de aula, foi quando eu voltei dos Estados Unidos, isso já tem 12 anos atrás, eu lecionei para todos os públicos. Então eu dava aula para adulto, para criança, numa escola de idiomas. E aquilo eu falei, gente, que gostoso. Eu gostava daquilo, porque eu conseguia aliar a minha experiência de vida, a didática que eu tinha estudado né, de letras, e consegui colocar tudo num lugar só. É algo que eu também gosto de fazer, de me comunicar. Então, quando esse jovem que hoje está o Renê falou muito dessa questão desse jovem estar tendo que decidir, né, Renê? Ele tem que decidir que carreira seguir. É um peso muito grande, né? Mas, quando a gente fala em ensinar, nós precisamos desses jovens que têm aí tanto conhecimento para repassar e que, aperfeiçoando numa área, né? Quando eu vejo o Renê falando e da área dele, que é algo que ele realmente se apropria. Quando a gente vê esse jovem se formando numa área, numa licenciatura, em que ele fala, estou em sala de aula, é tão gostoso ouvi-los, é tão gostoso você falar, nossa, mas um jovem desse, um professor, um doutor, ele é mestre em linguística, whatever, né? Você vê essa paixão que está aflorada, mas eu acredito, sabe, Duda e Letícia, eu acho que quando a gente escolhe uma carreira, tem algo que fica latente lá dentro, né? Nós precisamos de professores que realmente sejam apaixonados pelo que façam, né? Hoje eu sou apaixonada em trabalhar com as crianças, o meu público é mais voltado para o infantil, já não trabalho mais com ensino médio, já tem uns 4 anos, né? Se hoje me perguntar o que você prefere, eu prefiro ficar aqui com esse público menor, porque é algo que eu gosto dessa curiosidade deles, e o professor ele tem que estar aberto para isso, né? Para também aguçar esse espírito da curiosidade nas crianças e também ajudar com que elas tragam essas curiosidades para nós, porque é uma troca. Estar em sala de aula é uma troca, essa troca de energia é muito boa, né? Agora, é claro, quando a gente fala, poxa, precisamos de... O que está acontecendo? Os jovens não estão querendo mais. Eu fico me perguntando, puxa vida, ele é tão bom, ele fala tão bem, mas talvez ele não está no coração dele, aquela sementinha não está lá. Então, ele vai para uma área em que ele se sinta melhor. Mas algo é certo, né? Essa troca de energia, nós professores ensinamos e aprendemos diariamente, né? Não só com as crianças, como com os jovens. Os jovens, então, têm tanto para ensinar que eu me sinto até
outdated. Eu já me sinto meio velha, porque são tantas coisas novas que eles estão assim, né? Tá tudo muito rápido para eles. E então é isso. Eu escolhi porque eu realmente gosto dessa coisa da interação e da comunicação, né? E nada melhor do que esse palco, né, Renê? Esse palco que nos permite pegar o microfone e estarmos aqui abertas a transmitir o que aprendemos e aberta aí a compartilhar. Agora eu passo a palavra para o Renegos para responder a pergunta. Cara, eu nunca havia pensado em ser professor, né? Eu fui pensar isso ali no ano do cursinho. Eu estava fazendo cursinho e era incrível o empenho daqueles professores para me ajudar na minha meta, no meu objetivo, que era ser aprovado na faculdade. E eu sempre tive o intuito de querer aprender, sempre quis aprender muito. E aí a Teacher Miriam falou algo que é fundamental, assim, neste lugar no qual a gente se encontra, na sala de aula, a gente ensina, mas a gente aprende o tempo todo, né? Eu ensino meus alunos, mas eu aprendo muito com os meus alunos. E o desejo de lecionar surgiu deste meu desejo de querer aprender o tempo todo, né? E o que vai me possibilitar de estar estudando o tempo todo e, ao mesmo tempo, interagindo com inúmeras outras pessoas de idades distintas, de origens distintas, e esse contato, esse vínculo, essa relação humana que nos enriquece tanto, né? Então, o meu desejo por virar professor, ele foi já meio que tarde, né? Ali na véspera de escolher o que eu vou prestar aqui no vestibular, e eu escolhi um curso que me possibilitava isso, né? Tem um leque interessante, mas eu já entrei pensando com muita influência e admiração pelos professores que me ajudaram nesse processo a entrar e lecionar, né, nesse palco incrível que é o tablado da sala de aula, com um público maravilhoso que são os alunos aí, que me dá muita esperança, né? Agora, acho que um dos grandes elementos que dificultam aí o interesse por parte dos nossos jovens pela docência, claro, tem habilidade, né? Que a Teacher Miriam colocou muito, muito bem. Tem gente que não leva jeito, tem gente que não gosta e ok, né? Mas eu acho que tem um outro fator que é o seguinte: querendo ou não, a gente, né, não pode fugir deste ponto que a docência no Brasil não é estimulada como deveria ser, né? A gente tem inúmeros problemas educacionais que acabam afastando os jovens de levarem a docência como uma carreira a ser seguida, né? A ser desejada, a ser almejada. Então a gente se depara com uma realidade educacional no país que impacta muito, né? Eu dou aula para os grandes e você vê os grandes querendo ser bioquímicos, médicos, engenheiros, arquitetos, publicitários. Raramente você vê alguém falando, não, eu quero ser professor, né? Por um lado, eu entendo esta falta de perspectiva, e isso é triste falar isso, né? E por outro lado, eu acho que a docência tem um caminho muito promissor pela frente, né? Um país com inúmeros problemas como o nosso, ele não vai superá-los sem bons professores, né? Então aqui é um dilema, é algo que não atrai, mas é algo que todo mundo sabe da relevância e da importância, né? Então eu acho que para que nós pudéssemos caminhar para a docência como algo mais atrativo e que pudesse e necessita, né, receber todos esses jovens, é necessário o nosso país como um todo, na esfera municipal, estadual, federal, esse país pensar a educação de forma mais responsável, de forma mais consciente, apresentando planos de carreira, apresentando possibilidades de exercício da função,
para que mais professores, mais jovens busquem aí ajudar na construção desse país, né? Com certeza, tanto eu como a Miriam, a gente sente um prazer gigantesco nisso, porque estamos trabalhando em locais que nos possibilitam a gente colocar para fora tudo aquilo que nós aprendemos com o maior prazer possível, né? E nesse sentido, nós somos privilegiados, porque não é, infelizmente, a realidade da grande maioria dos professores desse Brasil, né? Então, no dia em que sonhamos com isso, todos os professores puderem, né, lecionar e ter toda a infraestrutura e condição para isso, e, claro, serem respeitados no seu ambiente de trabalho, com certeza vários jovens vão querer sim vestir essa camisa da licenciatura, da docência e ajudar a construir aí uma educação e um país melhor para todos. Acho que é isso. Obrigada, Renê. Obrigada, Miriam. Bom, a gente queria fazer uma surpresinha para vocês. Então, eu já vou mostrar antes de agradecer. Espero que vocês gostem. A gente fez com as nossas próprias mãos. Meu Deus, não consigo mostrar. Calma. Cara, eu adorei. Enfim, é isso. Muito bacana. A gente não tem como agradecer tudo, né? Mas a gente preferiu fazer isso de coração. Não tem nem como agradecer tudo que vocês fazem pela gente, por ter participado disso. A presença de vocês, a participação de vocês foi muito importante. Esse tema que a gente escolheu é muito importante e a gente não pensa em outra pessoa para chamar aqui para falar sobre isso. Enfim, muito obrigada. Se vocês quiserem falar alguma coisa. Cara, eu adorei a caneca, eu adorei mais do que a caneca participar aqui desse bate-papo, tá? É sempre muito bom estar em boas companhias falando de educação, conversando sobre assuntos que de fato são relevantes, tá? Adorei o convite de vocês duas, me senti honrado estar aqui na presença da Miriam, trocando uma ideia sobre tudo isso. E estou à disposição, gente. Qualquer coisa que precisar, é só chamar e eu quero a minha caneca. Obrigado. Eu também faço das palavras do Renê as minhas e quero dizer que eu coleciono caneca. Essa vai para um lugar especial, a Duda sabe que tem ali a minha parte. Quero agradecer demais também essa oportunidade de estar compartilhando com vocês, né, com o Renê, uma pessoa linda, essas meninas que estão aí à frente desse projeto que eu acho o máximo, admiro, vejo aqui, né, tenho aqui a Duda em casa e percebo o envolvimento. Então, assim, vocês, parabéns pela iniciativa, obrigada pela oportunidade de poder compartilhar dessa conversa, né, foi um prazer enorme. Eu também estou à disposição. Espero que seja o primeiro de muitos. Você viu que eu falo muito, né, Renê? Então, nós vamos ter que disputar aqui para ver quem... Obrigada mais uma vez. Imagina, obrigada pela participação de vocês.